Nesse módulo 1B, continuam as definições, certo? Novamente, né, eu vou destacar, essas definições elas têm que ser memorizadas. Tá? E nesses primeiros módulos, né, são poucas as aplicações que vocês vão ver, né? Mas lembre, né, que essas definições serão fundamentais para vocês entenderem os centenas de exercícios, né, resolvidos detalhadamente nesse curso de geometria plana. Tá? Então é muito importante vocês saberem isso. Tá? Então as definições são repetitivas, você tem que ler, ver, né, voltar o vídeo, tá? Várias vezes para vocês entenderem essas definições. Certo? Então aqui, ó, distância. Então a primeira coisa é distância. Tá? Distância. Né? Medida. Né? Ó, vamos ver. O item I, né, é medida de um ponto a uma reta. Né? E o item 2, né, entre duas retas. Então vamos ver primeiro o item I. Tá? Medida de um ponto a uma reta. Eu propositalmente eu botei um ponto P aqui, né, fora da reta, e um ponto Q sobre a reta e um ponto T aqui. Ó. Vamos lá. Define-se distância, né, no caso, né, eu traço a perpendicular, ó, eu traço a perpendicular do ponto P, ó, até a minha reta R. Ó, certo? Tracei a perpendicular. Isso aqui, vamos supor, né, eu dei o ponto P', por exemplo, P'. Tá? Então, a distância, né, P', né, P', né, é a distância do ponto P, né, do ponto P, a reta, né, no caso, a reta R, certo? No caso, a minha reta R. Tá? A R. Essa é a definição, tá? Então, pelo ponto, né, eu tiro uma perpendicular, certo? Até a interseção, né, dessa perpendicular, né, com a reta dada, a reta R. Né? Olha, distância de um ponto a uma reta. O que eu tenho que ter? Tem que ter o ponto e tem que ter a reta, né? Senão eu não posso achar a distância. Né? Observem só, o ponto Q, né, ele já pertence à reta. Né? Então, o meu ponto Q, aqui no caso, né, ó, Q, pertence, né, à minha reta R. Né? Certo? P pertence a R. P pertence a R. Isso aqui implica, né, que é a minha distância, né, distância. Do ponto Q, a reta R, né, é zero. Não tem distância. Tem distância, a distância é zero. E aqui, propositalmente, olha, gente, isso aqui é muito importante. Propositalmente, tá, eu dei o ponto Q aqui e eu terminei, né, a minha reta aqui. Ora, vocês sabem, né, que a reta, né, é indefinida, certo? Então eu posso tranquilamente, né, prolongar a minha reta aqui, ó, né, prolongar, né, né, que o ponto T, né, ele está aqui, ó, posso prolongar a reta aqui. Agora sim, eu posso tirar, né, a minha perpendicular, né, de T até a minha reta, certo? Isso é fundamental. Isso aqui leva, né, a muitas dúvidas, né, aqui, ó, aqui minha perpendicular, certo? No caso, né, é distância entre duas retas paralelas, tá? Certo? Distância de duas retas paralelas. Ó. Eu pego qualquer ponto de uma delas, qualquer um, esse ponto aqui, ó, né? Ponto A. Tá? Aí eu acho a distância desse ponto a outra reta, né? Então, no caso aqui, né, vai ser essa perpendicular, né? Vai ser essa perpendicular. Essa é a distância, né, da reta U à reta V. Olha, eu posso pegar também, né, qualquer ponto, né, da minha reta V. Né, por exemplo, ponto B. Vou pegar propositalmente esse ponto aqui, ó, ponto B. Né? O que eu faço? Tiro uma perpendicular. Né? Só que a reta U, né, ela se prolonga. Isso aqui é importante. Ó, a reta U, ó, né, aqui, ó, ela se prolonga. Certo? Daqui eu tiro, né, por esse ponto B, uma perpendicular, certo? Uma perpendicular. Aqui, certo? Se eu chamar de D, né? Aqui é D, né? E aqui, né? Esse aqui é o mesmo D. Certo? Posso pegar qualquer outro ponto, para esse ponto aqui, né? Por exemplo. Né? Ponto P, ó. Ponto P.
pelo ponto P, né, eu tiro uma perpendicular, né, até a reta V, certo? Então, aqui também vai ser minha distância D, né, que é o pé da perpendicular, chamado pé da perpendicular, certo? Então, aqui eu tenho, né, no caso, né, é minha reta, certo? Então, aqui, por definição, eu tenho a distância entre as duas retas paralelas. Eu pego qualquer ponto de uma delas, né, e traço a perpendicular até o pé da perpendicular em relação à outra, é a minha distância entre essas duas retas paralelas. Tá? Se as retas forem concorrentes, não tem distância entre as retas. Tá? Observe, né, como o nosso prédio está sendo levantado. Olha só, nossa construção. Né? Aqui, ó, é ponto médio de um segmento de reta. Nós já sabemos que é segmento de reta. Né? Sobre uma reta, né, uma reta qualquer, né, vamos supor, reta S, né, ó, eu tenho meu segmento AB, certo? O que é o ponto médio do segmento? Ponto médio, né, do segmento. É esse ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto M. Tal que AM, a medida de AM igual à medida de MB. Isso que é ponto médio de um segmento. Daí, né, com a definição de ponto médio, né, nós podemos ter a definição, né, no caso, né, de mediatriz. Ó, mediatriz. Tá? Ó, de um segmento, tem que especificar. Mediatriz de quem? Né? De um segmento de reta. De um segmento de reta. Certo? O que é mediatriz de um segmento de reta? Né? Vou desenhar em azul. Ó. É a reta, né? A reta perpendicular ao ponto médio do meu segmento, certo? Essa que é a definição. Mediatriz, né, é a perpendicular ao meio do segmento. Então, isso aqui, ó, isso aqui tem aquele ângulozinho, que é o ângulo reto. Tá? Depois nós vamos ver isso direito. Que as retas são perpendiculares. Então, essa, né, é a mediatriz. Né? Mediatriz. Né? No caso, mediatriz de um segmento, no caso, né, é a reta, né, vamos escrever aqui, ó, é a reta ortogonal, vamos colocar ortogonal, pronto, ou perpendicular, né, ortogonal. Ortogonal a quem? Ó, mediatriz de um segmento de reta é a reta ortogonal, né, vou colocar assim, ó, ao segmento, vírgula, que contém seu ponto médio. Seu ponto médio. Né? Olha só, a mediatriz, né? Por exemplo, você tem que dar um segmento para achar a mediatriz. Ah, eu quero achar a mediatriz. De quem? De um segmento. Então, eu tenho que dar o segmento, certo? Agora, o que eu faço? Eu pego o ponto médio desse segmento, tá? Que eu já sei pegar. Né? O que é ponto médio? Né? AM igual a MB. Peguei o ponto médio. Agora, por esse ponto médio, eu traço, né, a reta perpendicular à reta dada, né? No caso, né? Certo? Isso é a reta, né, que passa pelos pontos A e B. Né? Ou a reta perpendicular ao segmento AB, né? Certo? A reta perpendicular ao segmento AB, que passa pelo meio, né, do segmento, essa reta perpendicular, ela é chamada de quê? De mediatriz. Por quê? Por definição. Certo? Então, isso é muito importante. Tá? Vamos estudar, né, agora ângulo. Tá? Considere duas retas concorrentes. Vou chamar a reta R, né, e reta S. Tá? Repare, essas retas, né, concorrentes têm um ponto aqui de interseção. Certo? Elas formam aqui um ângulo alfa. Tá? Vamos acostumar com as letras gregas, né? Alfa, isso aqui é ângulo alfa. Tá? Isso aqui cai muito, né, nos concursos, tá? Essas letras assim, alfa, né? Essa minha letra aqui é, no caso, né, é beta. Tá? Então eu tenho meus ângulos alfa, né, e beta. Tá? Então olha só, o ângulo alfa, né, é essa abertura aqui, ó.
essa abertura aqui, ó, né? O ponto O, né, é vértice, né? Então, ó, O, né, chamado de vértice. Vértice, dois ângulos, né? Dois ângulos, alfa e beta. O vértice, né, é exatamente a interseção, né, das retas R e S. Certo? Isso aqui é meu, né? O O, né, é o vértice tanto, né, desse ângulo beta aqui, ó. Esse aqui é o ângulo beta, ó. Tá vendo? Vou deslizar sobre o ângulo beta. Tá? Aqui é o ângulo beta. Tá? Como também, né, o ângulo alfa, né, ó, é a abertura, ó, certo? Por esse lado aqui, né? O vértice aqui é o mesmo. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Definição dos ângulos, né, quanto, né, a abertura. Olha só. Aqui, né, a abertura dele, né, é de um reto. Certo? Isso aqui é um reto. Né, um reto. Bom, aqui, observe, né, o encontro, a interseção, né, a abertura, né, desse ângulo, né, é exatamente essa linha aqui, né, a reta, né, perpendicular a essa outra aqui, certo? Então elas formam um ângulo reto, certo? Observe no caso, né, do ângulo, né, cujos lados, né, são os lados verdes, né, o meu ângulo é beta. Repara, a abertura, né, é menor do que um reto. Então eu posso dizer aqui, ó, que meu beta, né, é menor, né, do que um reto, certo? Do que um reto. Né? E nesse terceiro caso aqui, né, o meu ângulo gama, né, certo? No caso, gama, né, vai ser gama, né, vai ser maior, né, do que um reto, certo? Do que um reto. E aqui é meu alfa, né? Alfa igual a um reto. Bom, nessas situações, quando você tem essa situação, né, você diz que o ângulo, né, é um ângulo obtuso, né? Ângulo obtuso. Aliás, ângulo agudo. Tá? Ângulo agudo. No caso aqui, né, eu tenho um ângulo, né, no caso um ângulo reto. Tá? Ângulo, né, aqui vou colocar ângulo agudo, certo? Aqui, né, é meu ângulo reto, né? E o terceiro caso, né, em que gama, né, até vou escrever aqui a palavra gama, né, para se acostumar, né? Aqui eu tenho alfa, né, beta, né, e aqui eu tenho gama, tá? Gama, ângulo gama. Tá? Só habituar, né, ângulo gama. Tá? Então, quando meu ângulo gama for maior que um reto, no caso, né, eu digo, né, que meu ângulo é, aí sim, né, é obtuso. Tá? Então, um ângulo agudo é um ângulo menor do que um reto. O ângulo reto, né, é o encontro, né, é a abertura, né, dos lados perpendiculares. Né? Os lados do ângulo reto, os lados são perpendiculares, certo? E no último caso, o terceiro caso, tem meu ângulo gama, né, que é maior do que um reto. Tá? Bom, com isso agora, tá, nós vamos definir uma quantidade, né, uma medida, definir, né, que nós vamos ver assim, daqui a instantes. Então vamos lá. Bissetriz de um ângulo. Né? Bissetriz, né, no caso, né, é a reta, né, ou no caso a semi-reta, né, que divide o ângulo, né, em dois ângulos iguais. Né? Então, bissetriz de um ângulo. Né? Aqui, ó, eu tenho meu ângulo alfa, né? Aqui eu tenho meu ângulo alfa. Né? Esse aqui é meu ângulo alfa, né? No caso. Né? Aqui é alfa. O que essa bissetriz faz? Né? Ela divide o meu ângulo alfa, né, em dois ângulos iguais. Né? Esse ângulo é alfa sobre 2. Né? Isso aqui é alfa sobre 2. E isso aqui é alfa sobre 2. Certo? Né? Então, olha só. Vamos lá. Aqui eu tenho meu ângulo reto. Aqui é meu ângulo reto. Né?
essa linha bissetriz do ângulo reto, o que é que ela faz? Ela divide o ângulo reto, né, em dois ângulos iguais, né? Aqui é meio reto, né? E o outro que falta também é meio reto, certo? Então, aqui também é meio reto, né? E meio reto. A soma desses dois, né, me dá meu ângulo reto, né? Isso aqui é só para observar, né? Definição de uma das unidades de medida, né, de ângulo, tá? Olha só, eu vou pegar o ângulo reto, né, dividir em 90 ângulos iguaizinhos, tá? Então aqui é o primeiro ângulo, né? Aqui, ó, não vou desenhar os 90, aqui vão ter 88 ângulos iguaizinhos a esse primeiro, e o último, né, no caso, né, eu tenho aqui quantos? Eu tenho 90 ângulos iguais, certo? Eu tenho um ângulo aqui, 88 iguais a esse, mais, né, no caso, né, 88 com 1 dá 89, né, mais esse que falta aqui dá 90. Então, olha só, qual a definição, né, no caso, né, de 1 grau? 1 grau. Se lê assim, ó, 1 grau. 1 grau. Eu pego, né, no caso, né, o meu ângulo reto, né, meu ângulo reto, certo? Vai ser 1 reto, né, dividido por 90, certo? Então, se eu tiver um ângulo reto, dividir por 90, né, esse ângulo aqui, por definição, é 1 grau. Certo? Então, daqui, daqui você conclui, né, que um reto corresponde, né, a 90 graus. Por quê? Porque eu dividi o ângulo reto em 90, então um reto corresponde a 90 graus. Então, o grau, né, é uma das medidas. Por quê? Né? Alguém resolveu, né, não vamos entrar em detalhes aqui, né, a dividir o reto em 100 partes iguais. Né? Então, cada parte é chamada de grado. Né? Então, só de curiosidade, né, um grado, né, vai ser igual, né, a um reto, né, dividido por um reto, né, dividido por 100. Certo? Por quê? Por definição. Né? Então, esse aqui é a unidade, né? Unidade, né? É o grado, e aqui é a unidade, né, que é o meu grau. Certo? Evidente, né, que dois retos, né, agora é só, né, dois retos, isso aqui é consequência, ó, corresponde, né, a 180 graus. Né? Certo? 3 retos corresponde, né, a 270 graus. Certo? 4 retos corresponde, né, a 360 graus. E assim por diante. Certo? Então, olha só, uma coisa interessante, né? Meia volta, né? Meia volta de abertura, né, corresponde a 180 graus. Né? Certo? No caso, né, 360 graus corresponde a uma volta completa. Se eu sair daqui, né, andar um reto, andar 2 retos, andar 3 e andar 4, né, corresponde, né, a um giro completo. Certo? Se eu andar um reto, né, eu andei 90 graus, certo? Um reto. Tá? Então, isso é muito importante, tá? Que nós vamos usar a unidade de medida chamada grau. Certo? Depois nós vamos ver mais definições de ângulos, tá? Só estou alertando para aqui. Né? Agora, observa só um detalhe, né? Um detalhe importante. Tá? Olhem para cá. Ó. Então, a bissetriz do ângulo reto, né, meio reto, corresponde, né, a 45 graus. Né? Certo? 45 com 45, né, dá o quê? Dá 90 graus. Certo? Né? Então, é meio reto. Tá? Então, é isso que nós vamos, né, acostumar, né, a trabalhar com o grau. Tá? Bom, assim, assim como existe uma analogia, né, entre grau, né, e a hora do relógio. Tá? É interessante. Né? Se eu pegar um grau, né, dividir em 60, olha só, vou pegar um grauzinho desse aqui, tá vendo? Ó, vou dividir em 60 partes. Né?
Então, ó, 1 minuto, exatamente, né, como você tem, né, a marcação do tempo, né, só que aqui minuto aqui é de ângulo. 1 minuto, né, corresponde, né, a 1 grau, ó, a 1 grau, dividido por 60. Por quê? Porque é assim, se eu pegar esse grauzinho aqui, ó, dividir por 60, né, cada unidade vai chamar de minuto. Né? Geralmente não. O símbolo, né, de minutos, né, é um traço aqui. E 1 segundo, né, 1 segundo, ó, 1 segundo, né, eu pego, né, meu 1 minuto e divido por 60. Né? Então isso aqui vai ser igual a 1 segundo. Tá? Evidentemente, né, que 60 minutos, né, corresponde a 1 grau. Tá? No caso, 60 segundos corresponde, né, 60 segundos corresponde a 1 minuto. Tá? Então, isso, e no caso, em 90 graus corresponde a um reto. Então, isso aqui, né, é exatamente, por exemplo, se eu escrever assim, né, ó, um ângulo é, por exemplo, aqui, ó, 13 graus, por exemplo, né, 13 minutos e 40 segundos. Tá? Exatamente análogo a você ter, por exemplo, né, 13 horas, né, 13 horas, né, só tem que você escreve 13 horas, né, 13 minutos, né, e 40 segundos. Né. Isso aqui, né, existe uma analogia, né, entre horas e graus. Minutos não, minutos você repete, minutos e segundo é exatamente como você usa no tempo. Só que aqui, ó, não é tempo, tá? Aqui é divisão de ângulos, tá certo? Né? E aqui estão os seus múltiplos, né? No caso, seus submúltiplos, né? Submúltiplo do grau. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Então, daqui em diante nós vamos falar em graus, 90 graus, 40 graus, 30 graus. Né? O que é 30 graus? Né? Olha só, eu pego o reto, né, que vale 90 graus, né, divido por 3, certo? Isso que corresponde a 30 graus, tá certo? Então nós vamos falar muito sobre isso, muito, mas muito. Tá? Então é unidade de medida de ângulo. Né? Nós vimos que existe uma outra unidade, né, chamado grado, né, chamado grado. Tá? Chamado grado, que geralmente ela é pouco usada, tá? Essa definição aqui é pouco usada, mas se aparecer você já sabe, né? 400 graus corresponde a um reto, né? Você já sabe disso. Ó, né? Aqui, ó, 400 graus, né? Ó, 400 graus, né? Graus. Desculpa. 400 graus corresponde, né, a 4 retos. Né? Por quê? 100 graus, né? 100 graus corresponde a um reto. Né? 200 graus a 2 retos, 300 graus a 3 retos, 400 graus, né, corresponde, né, a uma volta completa, certo? A 4 retos. Tá? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, né, no grado, porque ele é pouco usado, né, pouco solicitado nos concursos. Lembrem sempre que nós estamos o quê? Construindo, né? Tudo a partir do ponto e da reta, certo? Então, agora, ângulos, né? Mais ângulos. Tá? Nós vimos que os ângulos podem ser, né, quanto à abertura, né, agudo, reto e obtuso. Né? Agora, essas definições aqui são também muito importantes para resolver problemas. Né? Então, eu digo o seguinte, né, vamos pegar o item I aqui. Tá? Dois ângulos, vamos pegar aqui, dois ângulos. Né? Dois ângulos são complementares, se a soma deles, né, for igual a 90 graus. Ou, né, um reto. Certo? Exemplo.
x igual a 10 graus, né? Y igual a 80 graus. Pergunta, x e y são complementares? Sim. Por quê? Porque x mais y igual a 90 graus. A definição, ela não tem conversa, né? Ó, dois ângulos, né? Peraí, dois ângulos, né? São complementares se a sua soma, né? A soma desses ângulos, né? For igual a 90. Se não for, eles não são complementares, né? Por exemplo, se eu tiver meu ângulo, né? A igual a 30 graus, né? E B igual a 59, né? Pergunta, A e B são complementares? Vamos somar. Ó. 9, 5 e 3, 8. Né? Pergunta, A e B, né? A e B não são complementares. É a mesma coisa seguinte, né? Ó, uma dúzia de bananas, né? Uma dúzia de bananas corresponde a 12 bananas, né? Pergunta, 11 bananas dá uma dúzia? Não. Por definição, uma dúzia são 12 bananas. Então, agora tem que guardar, né? Que uma dúzia corresponde a 12 bananas, né? Então, metaforicamente, né? Tem que guardar, né? Que ângulos complementares a soma dá 90, né? Então, eu só posso resolver. Se cair dois ângulos são complementares, eu já sei que a soma deles tem que dar 90, certo? É a mesma coisa, né? Dois lotes de banana formam uma dúzia, né? Então eu sei que a soma, né, das bananas dos dois lotes tem que dar 12, né? Que é a mesma coisa. Então tem que saber a definição, certo? Então vamos para a segunda aí, né? Dois ângulos são suplementares, né? Vou até falar, quando a soma, né? A soma, certo? Vamos lá. Soma igual a dois retos, né? 180 graus ou, né, dois retos. Né? Exemplo. X, né, igual a 100, y igual a 80. Pergunta, x e y são suplementares, né? Aqui, ó, nós estamos aqui, ó, nós estamos no item 2, tá vendo aqui, ó? Suplementares, tá? Aqui, ó, item 2. Né? Pergunta, x e y são suplementares? Sim. Por quê? Porque é a soma dá 180. Né? Se x for 99 e y for 80, né? Certo? Não vai dar 180, vai? Então os ângulos não são suplementares, certo? E o item 3, né? A soma, dois ângulos são replementares, né? Se a soma, né, for igual a 360 graus ou 4 retos, né? 4 retos, né? Certo? Se lembra, né? 4 retos numa volta completa. Tá? Aí é só dar exemplo, né? Um mede 300, outro mede 60. Tá? São replementares? Aqui nós estamos no item 3, tá vendo aqui, ó? Né? Aqui, ó, item 3, ó, replementares, né? Aqui item 3, tá vendo? Soma igual a 360 ou 2 retos. Isso é fundamental para se resolver exercício. Tá? Se você não souber essas definições, não adianta, né? Cai no texto, né? A palavra complementar, ou suplementar, ou replementar, você fica parado, né? Porque você não sabe o que é. Certo? Aqui, mais duas definições sobre ângulos. Tá? Aqui nós temos chamados, né, ângulos opostos pelo vértice. Né? Exatamente eu tenho aqui, ó, repare, né? Aqui é meu vértice, né? Esse lado aqui, ó, esse lado aqui, ó, né, é o prolongamento desse lado aqui, né? Certo? E vice-versa, né? Esse lado aqui, ó, né, eles se prolongam, né? Então, meus ângulos opostos pelo vértice, né, são ângulos que... Agora, existe um termo, né, que nós chamamos, né, em geometria, chamado congruente. Em vez de você falar que os ângulos são iguais, né, certo? Aqui eu digo que os ângulos são congruentes, quer dizer, aqui é meu ângulo alfa, aqui é o mesmo ângulo alfa. Da mesma forma, vamos olhar para o ângulo beta. Né? Aqui eu tenho, ó, o prolongamento e o prolongamento, certo? Então, os ângulos... Primeiro, ângulos opostos pelo vértice, né, são ângulos côngruos, tá? São côngruos, tá? Primeira coisa. Né? Então, primeiro termo aqui, ó, são ângulos côngruos.
Em vez de falar iguais, tá, você fala côngruos. Tá? Na realidade, são iguais. Tá? Né? Por exemplo, se esse aqui mede 45, esse aqui mede 45. Se esse aqui mede, no caso, né, 135, esse aqui mede 135. Tá? Ambos opostos pelo vértice são côngruos. Tá? Aqui, exemplo de ângulos congruentes aqui. Ó. Esse ângulo aqui, ó, por exemplo, suponha, né, que ele meça 30 graus. Né, 30 graus. Né? A posição dele, né, a posição é diferente. Né? Se esse aqui medir 30 graus, né, esses ângulos, aqui é o vértice V, né, aqui é o vértice A, por exemplo. Né? Tem vértices diferentes, tá? Mas são ângulos o quê? Congruentes. Tá? Agora, importante é o seguinte. Repara, o vértice aqui, né, ele é comum, né? Tanto a esse ângulo aqui, ó, quanto a esse ângulo aqui. Certo? Aqui também eu tenho um vértice comum, né? Mas repare que esse lado verde aqui, ó, não é o prolongamento desse lado aqui, ó, né? Esse verde, ele não é prolongamento, tá? Então, aqui eu tenho o mesmo vértice, eles não são opostos pelo vértice, tá? Por definição. Na realidade, eu tenho um vértice aqui em oposição, certo? Só seria oposto pelo vértice o quê? Né? Se eu tivesse esse ângulo aqui. Eu até vou colocar uma outra cor, né, para ficar bem nítido. Ó. Agora, ó, vou prolongar esse, ó, vou prolongar esse lado e vou prolongar esse lado. Ó. Esses ângulos, ó, eles são opostos pelo vértice. Tá? Mas esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo, né, ó, mostrado, ó, esse ângulo mostrado, ó, eles possuem um vértice comum, mas eles não são opostos pelo vértice, tá? São ângulos diferentes. Tá? Esses ângulos aqui são opostos pelo vértice. Está bem claro? Então, mais duas definições, né? De ângulos opostos pelo vértice, né? E de ângulos côngruos. Também eu posso ter, né, segmentos côngruos. Né? Eu posso ter também, né, segmentos côngruos. Por exemplo, se eu tiver um exemplo, numa reta, né? Numa reta. Se eu tiver um segmento aqui, ó, um segmento aqui, com a mesma dimensão desse segmento aqui, ó, né, eu digo que os dois segmentos, AB, né, vou colocar AB, vou colocar CD aqui para não confundir com A. CD, né, e aqui PQ, certo? Ó. Esse segmento aqui, ó, é igual a esse aqui, certo? Isso aí, né, não tem nada a ver com ângulos, tá, gente? Só estou mostrando. Esses segmentos são segmentos côngruos, né? Porque eles podem ser superpostos, né? Ó. Posso pegar esse segmento aqui, né, e superpor a esse. Como esse ângulo aqui, né, eu posso superpor a esse ângulo aqui. Por isso são chamados de ângulos congruentes, tá? Ou ângulos côngruos. Né? São denominações que é obrigado a saber. Certo? Já vimos ângulos opostos pelo vértice, né? Já vimos ângulos congruentes. Agora, ângulos adjacentes. Né? Os ângulos são adjacentes, né? Os ângulos são adjacentes quando eles possuem um lado comum. Só olhar a figura. Né? No caso aqui é meu lado verde. Né? Então, esse aqui, ó, né, é meu lado comum. Certo? Lado comum. Então, eles são adjacentes. Tá? Bom, colocando só um adendo aqui, né, os ângulos adjacentes, né, são também chamados de consecutivos, é o nome. E aqui, né, aqui é meu ângulo θ, né, o outro ângulo, né, já aprendemos o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo gama, agora é um ângulo θ. Tá? Não vai aprendendo as letras gregas aqui. Né? Alfa e θ são, então, ângulos adjacentes ou consecutivos. Por quê? Porque possuem um lado comum. Tá? Então, ângulo adjacente também é chamado de consecutivo. Agora, nós vamos ver uma das aplicações, né, de retas paralelas, né, cortadas por uma transversal. Né? No caso, são duas transversais aqui, nós vamos por quê? Né? Transversal U, né, e transversal B. Agora, vamos lá. Repare que eu vou formar aqui 4 ângulos. Né? Aqui, ó, aqui meu ângulo, tá? Vou chamar de alfa. Tá? Aqui, ó, são ângulos opostos pelo vértice. Tá? Então, aqui é alfa. Tá? Meu outro ângulo aqui, né, é um ângulo beta. Beta. E esse ângulo aqui, né, oposto pelo vértice, também é beta. Tá? Vamos só olhar, né, para transversal V, depois deixa a U para ali. Tá? Evidentemente, como R é paralela a S, né, aqui é alfa, aqui também vai ser alfa. Né? Então, vou colocar aqui. Aqui também é alfa. Né? Aqui é oposto pelo vértice, também é alfa. Certo?
aqui, né? Ó, repara, interessante, ó, beta mais alfa, olha que interessante, ó, beta mais alfa, né, é igual a 2 retos, né? A 2 retos, né, que é igual a 180 graus. Né? Repara, aqui, ó, eu dei meia volta, né? Quando eu saio daqui, ó, e venho para cá, ó, venho para cá, né? Ó, certo? Eu dei meia volta, eu dei 2 retos, ou 180 graus, né? Olha, então alfa e beta, né, são ângulos suplementares, né? Então alfa e beta são ângulos suplementares. Da mesma forma, né, aqui é alfa, né? Aqui vai ser o meu beta, né? Meu beta. E aqui é o oposto pelo vértice, é beta. Eu completei, né, no caso, os 8 ângulos, né, de 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora é só nome, né? Então vamos começar por esses nomes aqui, ó. Alternos internos, né? Ó, alterno é o seguinte, repara, para aqui, ó, eu tenho um semiplano. E para cá, né, eu tenho outro semiplano. Vou fazer de... Porque o vídeo, né, ele é dividido, né, no caso aqui, né, em 2 semiplanos, né? Exato, a reta transversal V, né, ela divide o plano em 2 semiplanos. É só olhar aqui, né? Se eu tiver uma... Vamos pegar essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, né? Essa reta aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho um semiplano, né? Daqui para lá eu tenho um outro semiplano. Tá? Então eu tenho 2 regiões, né? Da minha reta para cá, né? E da minha reta para lá. Para não congestionar a figura ali, né? Então a reta, no caso, a reta V, né? Ela tem 2 semiplanos. Então repara, os alternos internos, né? Alternos internos, estão em semiplanos opostos, né? Certo? Então, alternos internos são iguais, né? São iguais. Né? Os ângulos alternos internos, né, são iguais. Né? São iguais. Então, ângulos alternos internos, está alternado. Um está do lado do semiplano e está no outro. Repara, beta também, né, é alterno interno. Né? Um está de um lado e o outro está do outro. Então, ângulos alternos internos, né, são iguais. Aqui, são iguais. Agora vamos ver aqui. Alternos e externos. Né? Alterno, né, é alterno do semiplano. Né? Aqui, ó, alterno e externo. Esse aqui, ó, é alterno. Esse aqui, ó, é externo. Eu estou alternando externamente, quer dizer, fora da região entre as paralelas. Né? Ó, aqui é fora. Ó. Aqui está interno as paralelas. Tá? Ó, né? Essa região aqui, ó, é externa paralela. Tá? Então, ó, alternos e externos são esses ângulos aqui. Está alternando esse ângulo e esse. Né? Os alternos externos também são iguais. Né? Certo? Agora vamos ver. Ó, co quer dizer mesmo. Né? Co quer dizer mesmo. Né? Colaterais. Né? Colaterais eles estão aonde? Estão num semiplano, né? De um lado só. Colaterais internos. Né? São o alfa, né? O alfa e o beta. São iguais? Não. Alfa e beta, né, são suplementares. Tá? Então, os colaterais internos, né, estão no mesmo lado. Né, são suplementares. Da mesma forma, os colaterais externos. Vamos ver, vamos pegar desse lado. Colaterais externos, está vendo aqui? Ó? Primeiro, é externo. Externo aqui quer dizer o seguinte, é externo à região, né, formada pelas 2 paralelas. Tá? Aqui é a região, né, interna, né, as 2 paralelas. Aqui é a região externa, né, as 2 paralelas. Tá? Então, ó, colaterais externos. Então, estão no mesmo lado, externamente, né, também é alfa e beta. Então, esses colaterais aqui, né, ó, são ângulos, né, suplementares. Né, suplementares. Né. Então tá, ó, os alternos internos, né? Alternos internos, né, são iguais, tá? Alternos externos, né? Então eu vou colocar assim, ó. Vou melhorar. Bom, agora, né, deve estar bem mais claro, certo? Bem mais claro aqui, né? Então vamos ver aqui. Olha só.
Vamos lá. Vou deixar o correspondente para depois, tá? Então, os alternos internos e os alternos externos, né? Eles são iguais, né? Alterno, né? Um está num plano, o outro está no outro plano. Então em semiplanos opostos. Alterno, agora isso é importante. Alterno é interno. Interno quer dizer a região, certo? Dentro das paralelas, ó. Alterno, ó. Alterno e interno, ó. Alterno e interno, né? Eles são iguais, tá? Agora, alternos externos, né? Alternos, semiplano diferente, né? Então, está alternando aqui e aqui, ó, aqui e aqui. Né? Ou esse aqui, né? Alterno externo. O que é externo? É a região fora, né? Região fora, tá? Das paralelas, tá? Então, está bem explicadinho, isso é iguais. Agora, vamos lá. Colaterais internos. Aqui, tá vendo esse asterisco aqui, ó? Tá vendo esse asterisco aqui, ó? Mesmo semiplano, né? Né? Quer dizer mesmo, né? Mesmo semiplano. Lateral, né? Do mesmo lado. Interno, ó. O que acontece? É esse ângulo e esse ângulo aqui, ó. Né? Né? Ou colateral interno é esse ângulo e esse ângulo aqui, ó. É alfa e beta. Alfa e beta são o quê? Suplementares, tá vendo aqui, ó? Suplementares, ó. Colaterais internos, né? E colaterais, ó, externos, são suplementares. Então, são iguais, são suplementares, tá? Falta, né, o quinto, né, que é o correspondente. Correspondente é o seguinte, o nome está dizendo, correspondente, tá? Ele pertence, né, ao mesmo semiplano, né, no caso, né? Vai ser, por exemplo, o alfa, no caso, né, o alfa e o beta. O alfa e o beta são correspondentes, tá? Correspondentes. Ou o beta, né, no caso, né, o beta, esse caso aqui, né, tem o alfa e o beta. Os ângulos correspondentes são o quê? Suplementares. Tá bem claro? Eles pertencem ao mesmo semiplano. Tá legal? Isso aqui é importante. Tá? Então, aqui, com isso aí, esses nomes, geralmente, tá? Quando nós temos duas retas, né, e uma transversal, é só olhar as figuras, né, e preencher. Por exemplo, ó, de propósito, eu fiz minha reta U, né, transversal, né, mas oposta, né, a V. Quer dizer, aqui é a inclinação, né, oposta. Inclinação oposta a V. Quer ver? Eu vou preencher esses ângulos todos. Quer ver? Vamos lá. Preencher até de branco, ó. Alfa aqui, ó. Alfa aqui, né, por exemplo. Aqui vai ser o quê? Vai ser alfa. Né? Essa reta é paralela. Aqui é alfa, né? Aqui é alfa, aqui é alfa. Né? Agora o outro, né? É o que falta para 180. Ó. Beta, né? Beta, no caso, beta, né? Que é o oposto do vértice. Né? Aqui vai ser beta, né? Beta, e aqui beta. Pronto. Tá? Então eu preenchi os 8 ângulos. Agora eu falo se eu quiser, né? Aqui, ângulos colaterais internos, aqui, ó. Tá aqui, ó. Suplementares, né? No caso. Ângulos alternos internos, ó. Esse é igual a esse, ó. E esse é igual a esse. Ângulos alternos externos, ó. Esse aqui, ó. Olha lá, externo, certo? Esse e esse. Né? Colaterais internos, são esses dois. Colaterais externos, esses dois. Né? Colaterais externos, ó, são suplementares. Né? Sempre quando você tem beta e alfa, né, a soma da 180. Certo? E no caso, né, o ângulo correspondente. Né? Guarda o seguinte, tá? Olha só. Os ângulos correspondentes, tá? Grava o seguinte. Tá? Vamos ver aqui. Os ângulos, né? Guarda bem, tá? Correspondente, né? Ele está, né, no mesmo semiplano, tá? Então ele está no mesmo semiplano, tá? Agora, o nome está dizendo correspondente, corresponde, ó, esse beta aqui, ó, corresponde a esse beta aqui, ó, né? Esse alfa aqui, ó, corresponde a esse alfa aqui, tá? Então eu tinha colocado aqui suplementares, mas não são, né? Porque eles são iguais, tá? Só para ficar bem claro.
Mas no fundo, tá? O que eu falei, tá? Não precisa decorar essas definições, né? Não precisa decorar essas 5 definições. Basta vocês terem as duas retas paralelas e preencher, né, os 8 ângulos, tá? É o que eu disse, tá? E tem tanta coisa para memorizar, né? Deixa para memorizar isso, esquece isso aqui, ó, esquece, tá? Desenha as duas paralelas, vão preenchendo com os ângulos, tá certo? Né? Os nomes, né? Tudo bem. Não são assim tão importantes para resolver exercícios. Né?